Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão prontos para receber a palavra? Amém. Quero pedir para você, nesse momento, se desligar de tudo que é externo e se ligar no que é interno, no que é real, que é a presença, que é o lugar em que você está nessa noite. Estamos no melhor lugar, fizemos a melhor escolha. E feliz cada um de nós de estar aqui. Amém? Porque existe uma unção disponível nesse lugar. Obrigado. Que quebra julgos, que liberta, que transforma, que dá vida, que destrói as mentiras, que traz luz. Toda vez que luz chega, trevas são dissipadas. Então, nessa noite é uma noite de luz, uma noite que a palavra que é luz, ela vai iluminar os nossos caminhos. Então, se desligue do que você vai resolver amanhã, que você deixou em casa para resolver, a pizza que você vai comer depois. Se desliga de tudo. Se concentra agora. Esse é o momento nosso com Deus, esse é o momento que nós sentamos aos pés de Jesus para ouvir. E a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, com os ouvidos abertos, ouvidos espirituais, devemos nos concentrar naquilo que o Espírito Santo, que é a unção, ela vai fazer, vai ensinar, vai liberar coisas poderosas sobre nossas vidas nessa noite. Tenho certeza que ninguém vai sair da mesma forma. Seremos transformados pelo poder da palavra. A palavra é viva. Então, nessa noite, algo grande vai acontecer e manifestar por causa da presença de Jesus, por causa do Espírito de vida que está dentro de nós, que está sobre nós, em nosso meio. Caroços vão sumir nessa noite. Dores, sintomas de depressão vai sair pelo poder da palavra, sintomas de medo. Direções novas vão ser liberadas através da palavra quando ela estiver sendo ministrada, porque há um poder na palavra de Deus. Ela não volta vazia. E ela faz o objetivo que ela foi enviada. Então, nessa noite, palavra de vida, de poder, de graça, de cura, vão ser liberadas e nossas vidas serão transformadas, impactadas. Então, falar nessa noite, o Espírito Santo colocou no meu coração uma palavra que é muito poderosa, que precisamos aprender, porque estamos vivendo dias difíceis. A Bíblia fala sobre o dia mau. A Bíblia fala sobre que nos últimos dias rumores irão surgir, sempre surge. E que nós, como filhos de Deus, nós não podemos dar ouvido a essas coisas, porque se der, a gente fica paralisado. Porque sempre tem uma notícia nova. Vai haver falta, vai aumentar a gasolina, o salário mínimo, não sei o quê. Então, sempre vai haver conversas que sempre esse tipo de coisa, de rumores, ele vem para roubar a nossa fé, destruir, nos paralisar e para que a gente ande com medo. E tira o foco do que é verdadeiro e coloca os olhos nisso. Então temos que ter muito cuidado, não podemos olhar. A Bíblia diz que o diabo é astuto, mentiroso. Ele não quer que a gente entenda que nós somos em Deus e o que Deus tem preparado para nós, porque é muito maior. A Bíblia diz que são coisas grandes que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Alguém aqui ama Deus? Então Deus tem coisas grandes preparadas. Então nós vamos falar hoje sobre o fruto do Espírito. Nós já falamos uma vez aqui sobre o fruto do Espírito, mas em geral. E hoje nós vamos falar de uma característica do fruto do Espírito que já está em nós. Amém? Você não precisa pedir a Deus. É só manifestar esse fruto do Espírito. Gálatas 5:22, André. Já falamos aqui, tem uma mensagem dessa nossa lá no YouTube, né? no canal da igreja, sobre fruto do Espírito. E muitos que estavam aqui já sabem que o fruto do Espírito é amor. Amém? Diga, o fruto do Espírito, é amor. Eu até trouxe uma foto de uma mexerica, só para fazer uma comparação, dar um exemplo, que o fruto do Espírito é amor, é como se fosse aquela mexerica. Porém, dentro daquela mexerica tem gomos. E esses gomos simbolizam as manifestações do Espírito, as características do Espírito, desse fruto, que é o amor. Que esse fruto tem como característica, olha só, aqui em Gálatas, a partir do verso 5, a partir do 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. Diga, amor. Amor. Não diz os frutos, por isso que é o fruto, o ágape. Amém? E esse ágape já está dentro de nós.
A Bíblia diz que ao nascer de novo, Deus nos deu o seu Espírito, Deus nos deu o seu amor, derramou sobre nós. Romanos 5:5 diz que o amor de Deus, o ágape de Deus já foi derramado em nosso coração. E ao nascer de novo, essas características desse ágape veio habitar em nós. E essas são as características do amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Diga, eu sou manso. Precisamos trabalhar isso, mas não é isso que a gente vai falar nessa noite. E domínio próprio. E contra essas coisas não há lei, não há tempo de frutificar. Ninguém vai ficar bravo com você. Deus não vai questionar se você andar nesse amor. Ao contrário, Ele vai ficar muito feliz em ver os filhos de Deus andando como Ele é. Amém? Porque Deus é amor. Amém? Diga, Deus é amor. Deus é amor. E a Bíblia diz que, como filhos amados, devemos imitar o nosso Pai. Então, imitamos Deus quando andamos nessas características do ágape. Mas como não dá para a gente falar tudo em uma noite, nós vamos falar hoje sobre a paz. Amém? Por isso que eu falei que o mundo traz esses rumores, essas mentiras, essas coisas que vêm sempre querer sufocar a paz, que excede todo entendimento, que é a paz de Deus, que é uma paz real que já habita em nós. Amém? Essa palavra paz vem do grego shalom. Diga shalom. Shalom. Que shalom não é simplesmente só paz. Shalom é algo abrangente. Abrangente, né? Essa palavra do grego, sempre que o grego mostra uma palavra, ela tem alguns significados. E um desses significados da palavra shalom é tranquilidade, confiança, despreocupação, serenidade, segurança, paz. Também ela traz essa origem da palavra prosperidade e inteireza. Ou seja, você é inteiro, você é suprido, você é próspero, você pode ficar seguro, ser uma pessoa serena e despreocupado, tranquilo e confiante. Por isso que a Bíblia diz, quem crê, descansa. Quem crê, confia. Então, por que tanta perturbação? Tanta coisa querendo tirar essa paz? Porque não estamos olhando para o que é correto. Devemos olhar para Jesus, para a obra da cruz, por aquilo que Ele fez para nós. Quanto mais nós olhamos, contemplamos Jesus, nós somos transformados. A Bíblia diz que somos transformados de glória em glória, contemplando e não fazendo. Amém? Então, por que tanto medo, tanta coisa? Porque nós estamos nos afastando, infelizmente, não estamos tirando tempo para olhar para Jesus, para focalizar Cristo, para deixar que essa paz que excede todo entendimento, ela guarde o nosso coração, blindar o nosso coração com essa paz. E aí todos os rumores, todas as mentiras, todas as coisas que se levantem contra nós podemos com essa segurança, porque paz é uma segurança. Essa paz, essa palavra shalom, também significa segurança, é uma segurança que nós temos em um Pai que é fiel, um Pai que é bom e que cuida de nós, que é responsável. Eu gosto de dizer isso. Deus, nosso Pai, é responsável. Amém? Todos nós temos responsabilidades com nossos filhos, de criar, de educar, de suprir, de cercá-los com amor. E a Bíblia diz que nós, sendo pessoas normais, humanas, sabemos fazer isso com nossos filhos, dar o que é bom a ele, porque a Bíblia diz, se teu filho pedir um pão, você dá uma pedra? Se ele pedir um peixe, você dá um escorpião, a Bíblia diz? Então, se nós damos coisas boas aos nossos filhos, a Bíblia diz que muito mais, diga muito mais. Muito mais. Muito mais o Pai Celeste nos dá, tem preparado para nós. Ele quer cuidar de nós. Aí você pergunta, por que muitas coisas não acontecem como a Bíblia fala, não se manifesta como a Bíblia fala? Porque muitas vezes, em vez de ficar em paz, nós ficamos inquietos e estamos querendo sempre estar à frente da situação, fazer. O Evangelho não é fazer, irmãos. O Evangelho é confiar, é descansar em Deus. E descansar não significa não fazer nada. Não é isso. Você agora vai parar de trabalhar, vai entrar no quarto, vai ficar sentado lá numa rede ou numa cama e deixar a vida passar. Não é isso. Quando se diz descansar, é descansar na obra da cruz. Descansar em Cristo, descansar em um Pai que é bom. Descansar em saber que tudo que nós formos fazer, guiados por Deus, vai dar certo. Que Deus tem um plano perfeito. E esse plano perfeito nós temos que compreender. Amém? Temos que saber qual o plano de Deus, o plano que Deus tem para mim. E a Bíblia diz que Deus, Ele tem um plano perfeito. Ele diz, eu é quem sei os planos que eu tenho ao teu respeito, planos de paz, diga de paz. Deus tem planos de paz. Amém? E a ausência dessa paz sempre será guerra, perturbação.
Eu quem sei os planos que eu tenho ao teu respeito, planos de paz, de te fazer prosperar. Deus quer nos fazer prosperar. E prosperar num sentido amplo. Prosperar não é só no dinheiro. Porque tem gente que é tão pobre que tudo que ele tem é dinheiro. Porque ter dinheiro não significa prosperidade. Ter dinheiro só talvez possa trazer muita dor de cabeça para a pessoa, muito medo. Mas Deus quer que a gente prospere em tudo. A Bíblia diz, amados, tem algum amado aqui? Desejo que te vá bem em todas as áreas de tua vida, assim como a tua alma é próspera. Deus quer nos prosperar no corpo, na alma, no espírito, na finança, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso casamento, ter um casamento próspero, ter uma vida próspera e feliz e em paz. Amém? Deitar, como a Bíblia diz, em paz eu me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque o Senhor me faz habitar, dormir em segurança, sem medo e preocupação do amanhã. Irmãos, a Bíblia diz que cabe cada dia o seu mal, não se preocupa com o amanhã. O amanhã Deus proverá. Por isso que saber viver em paz. Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei passar por dificuldades, sei passar por abundância, sei ser perseguido, sei ser abraçado, sei ser humilhado, sei ser honrado. E ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Então o saber viver a vida de Deus é garantia para que a gente tenha uma vida de sucesso. E não está trilhando nossos caminhos, e não está atirando para todo lado, não está com medo, preocupado com o amanhã, porque o Senhor é bom. Amém? Então o fruto do Espírito que é a paz, porque a nossa paz é Jesus, amém? Ele é o príncipe da paz. Efésios 2, 14 a 17. Cristo é a minha paz. Diga, Cristo é a minha paz. Diga, eu posso viver em paz. Eu posso viver descansado. Porque Jesus é a minha paz. A paz que excede todo entendimento, irmãos, já habita em nossos corações. Para de perturbação. Não tenha medo, não se preocupe. Viva cada dia. Eu gosto desse exemplo, que não é algo negativo, é algo que até eu fico feliz que às vezes a gente anda em um lugar que a gente nem nota. Situações se levantam na minha vida que minha esposa diz assim, Jane, né? Tu não vai fazer nada não? Eu digo, não. Por quê? Mas rapaz, vamos resolver. Eu digo, não, filha, calma. Porque a pior coisa é você querer resolver as coisas preocupado, com medo, ansioso. Só dá errado. Um abismo chama outro abismo. Então eu prefiro muitas vezes ficar quieto, calado, esperar as direções de Deus no momento certo, do que fazer coisas e muitas vezes perder tempo e até a situação piora. Então, esse shalom, esse descanso de Deus, essa paz de Deus, ela quer reinar em nossas vidas, a ponto de a gente saber que em meio a toda essa turbulência, vale a pena a gente confiar em Deus. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Então, habitar em Deus, viver nesse lugar, ele sempre vai trazer essa paz, essa tranquilidade, de confiança, de não estar ansioso com nada. Porque Cristo, que é a nossa paz, Ele cuida de nós. Amém? A obra da cruz foi perfeita. A gente terminou semana passada, né, as mensagens sobre justiça. Está lembrado? 7 mensagens, não foi isso? E a Bíblia diz que o efeito da justiça é o quê? Paz. O efeito da justificação, da obra da cruz é paz. É paz, irmão. Deus quer que a gente viva em paz. Tranquilo, sair daqui sem se preocupar com essa semana. Deus já proveu essa semana. Deus já proveu a condição de você pagar aquele algo, de fazer. Deus já proveu tudo. Então, por isso que eu tenho paz em saber que Deus é bom. Amém? Então, olha só. Efésios diz, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que Cristo é a nossa paz. Ele, Jesus, é a nossa paz. O qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. O único mandamento que nós guardamos hoje é a lei do mandamento do Espírito e vida. Amém? A lei do amor. Não as leis de Moisés. Na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Que novo homem é esse? Os filhos, a igreja. Agora não existe mais judeu nem grego. A Bíblia fala sobre 3 povos. Mas Deus quer que de ambos os povos fazer um,
que é a igreja. Por isso que Jesus, ele justificou já toda a humanidade. Toda a humanidade está salva, porém muitos não vão crer. E daí que a Bíblia diz, e daí se muitos não crerem? Isso irá destruir a fidelidade de Deus? Não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus salvou, Jesus morreu. Agora, uns creem e outros não creem. Jesus foi crucificado ao lado de dois malfeitores. Um creu e outro não creu. Então sempre vai haver isso. Mas a Bíblia diz que há salvação para todo aquele que crê. Amém? E nós cremos. Por isso que ele fez agora um povo seu. A Bíblia diz que nós somos o povo de Deus, zeloso e de boas obras. Somos a igreja. Amém? Ele é o cabeça e nós somos a igreja. E por ser cabeça, por Jesus ser o nosso cabeça, ele é o príncipe da paz, ele quer que essa paz reine sobre nossas vidas. Amém? Então devemos guardar esse coração, para esse coração não ficar perturbado. A Bíblia diz que tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Por quê? Porque do nosso coração, ele jorra as fontes de vida. Então não tem como viver em paz se temos um coração amargurado, perturbado, com medo. Deus não nos deu o espírito de medo. Medo pode até vir, mas medo não pode se alojar dentro de nós. Qualquer sintoma de medo, de preocupação, quando vem a gente joga fora, amém? Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então nós não podemos dar lugar a isso. A única coisa que deve guardar o nosso coração é a paz de Deus. A Bíblia diz que a paz de Deus habita em nosso coração. Amém? E sejamos transformados por essa paz. Filipenses 4, 6 e 7. Olha só, irmãos. A gente lê isso, ouve isso, ouve e ouve. Mas muitas vezes na hora de colocar em prática nós não colocamos. Em vez de descansar, de confiar, de não ficar preocupado, nem com medo, a gente, em vez de descansar em Deus, a gente deixa isso tomar conta de nossas vidas. Quando a Bíblia sempre vai dizer, Jesus falou, ele diz, olha, não vos preocupeis com o dia de amanhã, cabe a cada dia o seu mal, olha as aves do céu, olha os lírios dos campos, se eu cuido deles, não vou cuidar de vocês, homens de pequena fé. Filipenses, aqui Paulo está ratificando isso, trazendo novamente essa questão do assunto sobre você não estar ansioso e preocupado. Porque o que é preocupação? É uma ocupação com algo errado. Você tem que se ocupar com as coisas de Deus. Mas quando você se preocupa, uma preocupação antecipada com um problema, às vezes o problema nem chegou. Algo nem aconteceu, mas a pessoa já está prevendo lá na frente o que vai acontecer. Tipo Jó. O pastor já falou aqui sobre Jó. A Bíblia diz que tudo que Jó temia, ele diz, né, na carta lá de Jó, no livro, ele diz, tudo que eu temia me aconteceu. Por quê? Porque Jó era um cara com medo, vivia com medo. Tinha medo dos filhos pecar, de errar, vivia sacrificando antes mesmo de algo ruim acontecer. E se a gente vive esse tipo de vida com uma preocupação antecipada dos problemas, vai acontecer, irmãos. A pessoa já está com medo de falta, já está com medo da doença, já está com medo disso. Eu vou guardar, vou poupar, porque quando faltar eu tenho, irmãos, a gente guarda e poupa porque nós somos prósperos e generosos, mas não com medo de faltar. Eu vi algo, eu não esqueço nunca, isso faz tempo, faz mais de 10 anos. A pessoa passou na farmácia e viu umas plaquinhas de promoção. Ela pegou, a mulher chega, sorriu, eu vim assim na frente dela, sorriu e disse, olha, tá barato aqui, paracetamol, não sei o que, vou comprar, porque quando eu adoecer eu já tenho. Irmão, não tem problema você tomar um remédio, se precisar tomar um remédio, mas você já prevê a doença. Ela entrou lá e comprou uma sacola de remédio porque ela já sabia que ia adoecer e o resultado é que vai adoecer. Irmão, compre uma caixinha de remédio para dor e diga assim, vou deixar aqui que quando a dor chegar eu já tenho esse remédio. Você vai ver que a dor vai chegar, porque você já preveu aquilo. Isso não é fé, irmãos. Não é pecado, tá? Não estamos condenando aqui ao médico, nem tomar um remédio. O que a Bíblia condena é essa falta de fé, de já estar esperando algo mal acontecer. Não é assim, irmãos. A palavra diz que ele já levou sobre si nossas dores. Nós temos que confiar que a bondade de Deus, a vida de Deus irá manifestar cura em nós. Não irá manifestar doença. E a doença pode até vir, mas ela tem que sair. A gente não tem que ficar com um sintoma. Chegou, obrigado, pai, eu vou tomar esse remédio, mas eu sou curado. Eu sou sarado. Eu não vou viver a vida toda tomando remédio, porque o meu direito como filho, como filha, é saúde.
Ele já levou as minhas enfermidades para me dar a sua cura, a sua saúde. Amém, irmãos? Então, Filipenses diz isso aqui, ó. Preste atenção nisso. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Quando a Bíblia diz de coisa alguma, ficou alguma coisa de fora? Está falando de tudo. O que comer, o que vestir, contas, profissão, espaço que você vai dar. Confia no Senhor. Amém? A Bíblia diz, confia no Senhor de todo o coração. E não te apoie no teu próprio pensamento. Reconhece Ele em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, quando eu reconheço Deus, quando eu reconheço meu Pai e descanso, a Bíblia diz que Ele vai endireitando as minhas veredas. Vai construindo caminhos de vitória. Vai traçando para mim um novo e vivo caminho, um caminho bom, guiado por Ele, sem medo. Amém? E aí você pode andar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Pelas águas, você não vai ser submergido por ela. Amém? Problemas vão vir, gigantes vão se levantar e você vai derrubar pela fé qualquer gigante. Irmão, quando se fala paz, não significa também ausência agora que tudo vai ser mil maravilhas. Mas vai vir situações que em meio àquela guerra você está em paz. Por que Jesus dormiu no barco? Me responda. Por que Jesus dormiu no barco? Porque Jesus era tomado de uma confiança tão grande de quem estava com ele. A paz que ele vivia era tão grande que ele não tinha preocupação. Por isso que ele sabia que as ondas não eram suficientes para afundar o barco, para matar eles. Os discípulos não. Quando os discípulos viram as ondas se levantarem, eles ficaram com medo. E começou a acordar Jesus. Ô mestre, acorda, nós vamos morrer. E Jesus acorda assim e olha para eles e diz, ó homens de pequena fé, por que vocês estão com medo? Então não temos que ter medo, irmãos. Os ventos vêm, a chuva se levanta, coisas acontecem. Mas confia em quem está com você nessa tempestade. Amém? Confia em Deus. Não andem ansiosos. Porém, seja conhecido. Coloca diante de Deus as tuas petições, tuas orações, com súplicas e ações de graça. Certo? E a paz. Diga o shalom de Deus. Em vez de estar falando do problema, de estar com medo, olha, você começa a colocar diante de Deus tuas orações, a tua vida, o problema. Coloca o problema. Senhor, eu não sei resolver, mas está em tuas mãos. Senhor, eu não sei lidar com isso, está em tuas mãos. E a Bíblia diz que essa paz começa a reinar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Jesus. 8. Olha só, irmãos, isso é tão poderoso. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o teu pensamento, metanoia, mudança de mente, mudança de paradigmas. Em vez de estar com a mente preocupada, uma mente descansada, a mente de Cristo atuando dentro de nós. O efeito dessa justiça é paz. Paz em meio à guerra. Não está com medo, não está assustado. Então o fruto do Espírito, chamado paz, já habita em nós. Eu só tenho que colocar ele em prática. Não tenho que estar pedindo, Senhor, me dá paz. Senhor, me dá alegria. Quando Deus vai olhar, filho, não me peça isso que eu já te dei. A Bíblia diz que o fruto do Espírito, que é o amor, ele traz consigo paz, longanimidade, benignidade, alegria, temperança, domínio próprio. Tudo isso já é uma realidade, irmãos. Nós precisamos só andar nisso. Porém, por que é tão difícil? Porque estamos tão envolvidos com as coisas do mundo que em vez da paz, vêm as preocupações, vêm as angústias. Jesus falou, João 16, André. João 16, 33. Quanto mais envolvido com as coisas do mundo, com o pecado, com coisas que traz dano para a nossa vida, menos paz vai reinar sobre nossa vida. Olha, tendo essas coisas vos tenho dito para que tenha paz diga em mim, diga em Jesus. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então, mas no mundo, quanto mais eu me envolvo com as coisas do mundo, quanto mais eu mergulho no mundo, a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa e todas as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quanto mais do mundo, quanto mais de pecado, mais em vez de a paz reinar, a preocupação reina. Amém? Não pode ser assim. Então precisamos tirar mais tempo para as coisas de Deus, nos alimentar de Cristo, João 14, 27. Quanto mais eu me alimento de Cristo, mais paz reina. Por isso que a gente sai tão bem, irmãos, aqui.
A gente sai tão bem de um grupo de unidade, sai tão bem de um momento de oração, de um momento de comunhão com Ele. Você coloca um louvor e começa a adorar. Por quê? A paz, você está dando lugar para que a paz reine. O rio de água viva vai fluindo dentro de nós. Em vez de estar focando medo, coisa do mundo, coisa e tal. Essas coisas que vai sufocando, porque essas coisas vêm contra a alma. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque se opõe. Quanto mais coisas da carne, mas vai opondo as coisas do espírito. Então não tem como paz reinar dessa forma. Mas a inclinação do espírito é paz. A inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do espírito é vida e paz. Está lá em Romanos 8. Amém? A inclinação da carne é morte, sufoca o espírito. Mas a inclinação do espírito, você se inclina para as coisas do espírito, é vida e paz. Diga vida e paz. Amém? Jesus falou. Você é Jesus. Quantos sabem que Jesus não mente? Amém, irmãos? Jesus disse, eu deixo-vos a minha paz. Aqui Jesus estava já trabalhando no coração deles, mostrando para eles que era necessário ele ir para a cruz e que eles iriam ficar só, mas que eles não se preocupassem, porque Jesus, ele iria voltar. Ele disse, eu vou, mas vou voltar. Ele disse, agora você me vê, vocês estão me vendo, mas daqui a um pouco vocês não me vereis, mas depois me vereis. E eles não entenderam. Então Jesus começa a trabalhar o coração deles, dizendo, na casa do meu pai é muita morada, vou vos preparar lugar. Quando eu for preparar lugar, virei novamente, para onde estiver, vocês estejam também. Não se turbe, nem se atemorize o vosso coração. Começou a mostrar para eles que eles deviam confiar. Mas tudo isso foi em vão, irmãos. Sem o Espírito, tudo é vão. Todos os ensinos de Jesus, quando chegou no dia de eles colocar em prática, cada um foi para os seus caminhos. Todos abandonaram Jesus. Precisou eles nascerem de novo para poder realmente, porque o homem sem Deus, o homem que não nasceu de novo, ele não pode ter paz. Por isso que Jesus disse que a paz que ele dá não é a paz igual ao mundo. Tem gente, a gente tinha uma amiga que ela tinha muito dinheiro, a Dilma. E sabe quando ela tinha paz? Quando ela ia para o shopping para fazer compra. Porque casamento destruído, tudo destruído. Então, para ele, aquele momento lá, para ela, aquele momento ali, era um momento de alegria. Mas só que muitas vezes chegava em casa não tinha nem alegria de abrir os presentes. Porque era só aquele momento de paz para ela. Então, que vida é essa, irmãos? A verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento, essa paz que Deus dá, é uma paz que, independente de qualquer coisa, você está bem com Deus, você está bem consigo, você está bem com sua família, você tem prazer. Tem gente que não tem prazer em chegar em casa. Irmãos, eu só saio da minha casa se for realmente para dar um passeio ou para alguma coisa da igreja, porque eu tenho prazer em estar na minha casa, eu tenho prazer no meu casamento. A paz, essa paz, ela traz isso, você tem prazer, mesmo que você não ganhe muito, mas você ganha aquele dinheiro, dá a sua oferta, dá o seu dízimo, paga as suas contas, você fica em paz, não está nem preocupado. Vai prover, amanhã vai chegar. Então você anda em paz, você confia, porque você sabe, paz é uma segurança. A palavra shalom é segurança, você tem segurança em Deus. Então você não se preocupa com isso. E essa paz, Deus não quer que sejam momentos, Deus quer que seja uma vida. Amém? O shalom é uma vida que Deus quer que a gente trilhe. E ele disse assim, eu deixo a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém, irmãos? Então a paz que Deus dá não é a paz que o mundo dá. A pessoa está bem quando a conta está no verdinho lá, está tudo certinho. Então a pessoa é o melhor crente do mundo. Você quer saber quem é crente, irmão? Quem crê mesmo, quem anda em fé, é quando os levantes aconteçam. A vida de fé, ela não nos isenta de se levantar situações. Mas a Bíblia diz que mesmo em meio a situações, nós temos que confiar. Amém? Confiar em Deus. E essas coisas passam. As aflições desse mundo não se compara à glória reservada para nós que amamos a Deus. Então, vem pressões, mas tem graça para aquele momento. Tem força de Deus, tem socorro de Deus, socorro em meio às aflições. Amém? Então, precisamos atentar mais a isso. Salmo 85, 10. Aleluia. Salmo 85, 10. Olha só, irmãos. Quantos creem na graça de Deus, no favor de Deus? Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz. Então veja que é um pacote. Ser salvo não é só ser salvo do inferno, irmão, ir para o céu, que já seria uma bênção.
Ser salvo é muito mais, é um pacote que Deus nos dá de cura, de preservação, da bondade de Deus, da provisão, da alegria, de paz. Então, tudo isso se encontra. Graça, paz, verdade, justiça, eles se encontram e se beijam. Está tudo entrelaçado. Por isso que 1 Pedro diz que tudo que diz respeito à vida e à piedade, o que você precisa para viver no natural e viver uma vida para com Deus, Ele já nos deu. Amém? Por isso que não precisamos estar preocupados, ansiosos, com medo. Deixar essa paz de Deus reinar dentro de nós. Amém? Tem socorro de Deus para cada situação nossa. Isaías 32, 17 até o 20. Guarda essa palavra, irmãos. Escuta novamente, vai estar amanhã ou depois vai estar no grupo lá no YouTube. Anote os versículos. Vai estar também nos grupos de unidade. Lê, relê, para que quando você for para o grupo de unidade, na hora de compartilhar ali, você compartilha aquilo que você entendeu. Você entende um pouco, o outro entende. E nessa multidão de conselhos, há sabedoria. Essa compreensão coletiva, a graça é liberada. Porque ninguém sabe tudo. Isso é um assunto que não se esgota. Eu não sei tudo, o pastor não sabe. Nós estamos aprendendo, amém? Então, escuta, pratica. Não sejamos só ouvintes, a Bíblia diz, negligentes, mas operosos praticantes. Eu já disse aqui, irmãos, e digo isso com certeza. Se a gente colocar em prática 5% do que a gente ouve aqui, não que sejamos melhor do que ninguém, amém? Mas porque há poder nessa palavra. 5% do que a gente escuta aqui, nossa vida já será totalmente transformada. Porque muita vida, muita graça a gente tem sido ensinado, né? Temos recebido de Deus. Amém? Então pratique, não seja só um ouvinte. A Bíblia diz, devemos ser operosos praticantes. Diz que o efeito da justiça será paz. E o fruto dessa justiça repousa em segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz. Diga, minha casa tem que ter paz. Irmãos, nossa casa tem que ter paz. Chega de um ambiente de guerra. Temos que viver em paz. Família, lar, ela vem de uma palavra grega, lareira. Não é isso? O que é uma lareira? É um lugar que se acende um fogo para que as pessoas se aqueçam. Você já parou para pensar nisso? Que a nossa casa, o nosso lar, tem que ser esse lugar que a gente se aquece um ao outro, cobre um ao outro, protege um ao outro. A gente tem paz dentro dos nossos lares. Então as nossas moradas serão bem seguras. Nossa morada será morada de paz. Em moradas bem seguras. E em lugares quietos e tranquilos. Amém? Quietos e tranquilos. Ainda que haja, olha só, irmãos. A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia não nos engana. Jesus não disse, venha para mim, agora tudo vai ser um mar de rosas. Não é isso, irmão. Está dizendo que mesmo que haja saraivada, mesmo que você esteja passando por dificuldade, mesmo que as coisas estejam contrárias, mas você tem paz. Mesmo que haja saraivada, que caia o bosque, que seja a cidade inteiramente abatida. Versículo 20. Bem-aventurado vós, diga aleluia. Os que semeais junto às águas e dá liberdade. O nosso boi, o nosso jumento vive pastando tranquilo. Ele quer dizer isso. Mas bem-aventurados somos nós que estamos semeando sobre as águas, estendendo a raiz. Nosso pastor ensina, estenda a raiz, irmão. Estender a raiz é cavar os nossos poços, cavar esse lugar de segurança para que a gente puxe das fontes da vida essa paz que já está dentro de nós. Então, em Cristo, eu estendo minha raiz e bebo da paz, bebo da alegria, eu bebo dessa força, eu bebo da força que é em Deus. E caminho nesse lugar de força e paz. Amém? Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Outra coisa que eu queria falar, a gente ensina muito isso, irmãos. Nosso pastor ensina, a gente sempre fala nisso, que existem ferramentas que a gente tem que praticar e essas ferramentas nos ajudam a gente a vencer. No momento de tribulação, momento de que algo se levante, a gente não pode se desesperar. E tem uma ferramenta que muitos aqui praticam já, muitos ainda não entendem o poder dela, mas se a gente praticar ela, a Bíblia fala sobre ferramentas, sobre partes de armaduras. Amém? Que se a gente praticar, coisas vão se manifestar. E essa ferramenta poderosa é a oração em outras línguas.
A oração em outras línguas, quando no momento de pânico, no momento de dificuldade, de medo, eu começo a orar em outras línguas, a Bíblia diz que há um refrigério. Eu vou repetir, tá? Acho que vocês não entenderam. Eu vou mostrar na palavra, tá? Isaías 28. Então, no momento de angústia, de preocupação, de medo, se você não tem direção, você coloca em prática essa ferramenta, e essa ferramenta é para todos que nasceram de novo. Você não recebe esse batismo, ou ora em línguas, por merecimento, por tempo de crente. E a Bíblia diz que, ao nascer de novo, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem concede essas línguas. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe capacitava. Então, quem capacita a gente a falar é o Espírito Santo. E é Ele que dá as línguas. E onde é que está o Espírito Santo? Então, onde é que estão as línguas? Dentro de nós. Jesus diz, quem crê em mim, rios de água viva. Então, orar em línguas é fazer com que esse rio jorre, que esse rio vai trazer vida e paz. Amém? Então, Isaías 28 fala que quando eu começo a orar em línguas, a nossa alma, em vez de perturbada, ela começa a entrar nessa segurança. Agora mesmo, ao ouvir a palavra, você era para estar orando em línguas aí, ó. Eu não deixo de forma alguma de escutar a palavra sem orar em línguas. Você pode estar aí quietinho, escutando a palavra e estar orando. A Bíblia diz que eu devo falar em línguas comigo mesmo. Não precisa orar em línguas, falar alto para atrapalhar os outros. Mas você pode estar aí, ó, edificando a sua fé. A Bíblia diz, edificando a vossa fé, orando no Espírito. Amém? A Bíblia diz que orando em todo tempo. Então você pode estar dirigindo ali, tá, orando em línguas e dirigindo o carro. Dirigindo ali, orando em línguas. Tomando banho, orando em línguas. Lavando prato, orando em línguas. E essa oração, irmãos, essa ferramenta poderosa traz edificação. Judas só tem um capítulo. Capítulo 1, versículo 20 diz, vós amados. Tem algum amado aqui? Edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Então eu estou... Alguns as línguas não são iguais, entendeu? Alguns começam com uma linguagem um pouquinho, mas quanto mais você ora, mais esse rio vai jorrando e outras línguas vão surgindo. Você não tem que ter medo, você tem só que dar voz. Quem concede a língua é o Espírito, mas quem fala somos nós. Você não pode esperar o Espírito Santo falar por você, que ele não fala. Ele concede a língua, mas quem fala somos nós. E a oração em línguas vai trazer esse refrigério, esse descanso para a alma perturbada. E a paz vai vir. Olha só o que é que diz aqui Isaías 28. Por quê? O profeta Isaías estava profetizando um tempo, que a Bíblia diz que nos últimos dias, Joel já declarou também, que do meu Espírito eu derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizarão, vossos filhos falarão novas línguas, os jovens correrão e não se cansarão, os velhos vão correr e não vai se fadigar. Amém? E aqui ele estava profetizando a respeito disso. O que iria acontecer quando esse Espírito fosse derramado. E a Bíblia diz que um desses sinais que o Espírito seria derramado seria as línguas. Foi o que aconteceu lá no Pentecostes. Quantos já leram isso? Dia de Pentecostes eles estavam todos juntos, e de repente veio um vento impetuoso, um vento impetuoso encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Então eles começaram a falar naquela linguagem, porque ali era o cumprimento da promessa de Joel. E esse cumprimento, através dessa língua, Paulo disse, oro mais em língua do que todos vós. Paulo sabia o como era importante a oração em línguas, porque ela, além de trazer paz, a oração em línguas tem muitos outros benefícios. Amém? Uma das coisas também é trazer essa sensibilidade para a voz de Deus. Quanto mais eu oro em línguas, mais eu fico sensível. Mas eu quero falar na oração em línguas como esse instrumento de trazer a paz. Olha só. Porque é preceito sobre preceito. Preceito e mais preceito. Regra e mais regra. Regra e mais regra. Isso aqui não é regras humanas. É algo que o Espírito Santo vai decodificando. São como se fossem códigos que o Espírito Santo vai decodificando, porque é os planos de Deus, porque, olha só, presta atenção nisso. Antes de você nascer, no ventre de sua mãe, Deus já tinha lá nos céus preparado um plano poderoso para você. Para nós, né? Para cada um de nós. E quem estava ao lado de Deus ouvindo esse plano? Diga o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele foi enviado para nos mostrar, nos guiar, nos ensinar. Então, o que o olho não viu, ouvidos não ouviu, nem desceu ao nosso coração, a Bíblia diz que Deus revela pelo Espírito Santo. Então, os planos de Deus eles são revelados para nós pelo Espírito.
Por isso que esses preceitos de Deus, você está orando e muitas vezes você não está sentindo nada, porque 90% do tempo que a gente passa orando em línguas a gente não sente nada, mas isso não quer dizer que não está havendo uma edificação, uma transformação, e você vai ver que ao orar, continuar orando, coisas vão sendo estabelecidas, edificadas, tiradas, arrancadas, amém? A alma, essas transformação da alma, esses bombardeios que a alma teve, né, que passou toda a vida. Então, quando eu mergulho nesse lugar, vai sendo destruído. Você vai sendo desarraigado desse lugar de trevas. E a luz vai brilhando, amém? Esse entendimento maior vai chegando. Por isso que as regras, um pouco aqui, ora, mará, você orou ali 10 minutos, depois ora mais 1 hora, um pouco ali. Porque por lábios gaguejantes, ora, mamaia, sori, canta, laba, sori, andere, você não precisa sentir nada, irmão. Você só precisa da voz. Não vou orar em línguas, porque eu só vou orar em línguas quando eu sentir. Fé não é sentimento. Amém? Você pode liberar o rio onde você estiver agora mesmo. Não precisa ninguém impor as mãos a você. Você já sabe que é o Espírito Santo que dá as línguas. E que essas línguas estão dentro de você. Você só precisa abrir a boca e dar voz. Sabe quem é mais fácil? Eu já falei isso aqui. Quem é mais fácil de pegar isso e na mesma hora praticar? Diga crianças. Porque criança ela não questiona. A gente ensina, ó filho, a palavra diz. Meus netos, todos eles oram em língua desde pequeno. Quem um dia é Miguel. Quando ele começar a entender, que a gente começar a ensinar, por quê? Criança não questiona. O adulto fica, poxa, será que eu estou falando da minha mente? Será que eu estou inventando essas línguas? Irmão, não tem como evitar, porque a Bíblia diz que ninguém que fala pelo Espírito, que Jesus é o Senhor, que não seja pelo Espírito. Então o Espírito que dá, você às vezes, muitas vezes fica questionando, será que eu estou falando de mim mesmo? Você está falando do Espírito através do teu Espírito. É uma corrente. Amém? É uma linguagem. A Bíblia diz que quem fala em línguas, a mente não entende, mas o Espírito fala de fato, de verdade. Então, ao orar em línguas, paz reina, irmãos, por lábios estranhos, por lábios gaguejantes e por línguas estranhas, fala o Senhor. Você fala para Ele, Ele fala para você. Ao que Ele disse, esse é o descanso, dai refrigério ao cansado, esse é o refrigério, mas muitos não querem ir ouvir, praticar isso. Então, ao orar em línguas, diga, vem descanso. Diga, vem refrigério. Então, nada melhor no momento de pressão, você colocar pressão na pressão. Como é que eu coloco pressão na pressão? Mergulhando em Deus, confiando no amor de Deus, confiando na graça. E orando em outras línguas. E aí aquela pressão contrária, ela tem que sair. Amém? E a pressão verdadeira, que é a presença de Deus, ela se manifesta trazendo paz. Amém, irmãos? Então, uma das ferramentas poderosas é a oração em línguas. Você ora em línguas, medita na palavra, ora em línguas. Você vai ver que as situações estão ali, mas elas não vão te destruir. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, nos currais não haja gado, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém, irmãos? Amém. Então, pratica isso. No final desse culto, nós vamos praticar. Quem ainda não tem esse costume, esse hábito, né? Esse bom hábito de orar, ora, irmão. Mergulha, confia no Senhor. Deixa Deus Ele trabalhar no teu coração. Deixa esse rio te limpando, te fortalecendo, te refrigerando. Porque Deus quer que a gente ande nesse lugar de paz. Descanso, confiança. Amém? Essa semana já está preparada, irmãos. Isso não é uma palavra estou falando isso para te motivar. Estou falando porque o nosso Pai é responsável. Se você confiar, coisas irão se manifestar. Porque fé traz à existência as coisas que não são como se já fosse. Amém? Isso é fé. Ó. Pela fé, eu recebo tudo aquilo que eu preciso. E confio. Fé é um descanso. É você crer que aquilo já é uma realidade e confiar que irá se manifestar. Amém? Por isso que eu posso viver em paz. Porque eu tenho um Deus, um Pai, que Ele é responsável. Amém? Diga, meu Pai é responsável. Hebreus 12, 14. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Hebreus, capítulo 12. Eu gosto de uma versão que diz, quando depender de você,
Ele diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Tem uma versão que diz, no que depende de você, tende paz com todos e a santificação. Então tem que ter paz, irmãos, com todos. Alguém falou mal de você, não vai xingar, nem fica com raiva não. Eu sei que não é fácil, mas muitas vezes a gente guarda aquela raiva, aquela mágoa de uma pessoa que você fez tanto bem e de repente ela te calunia, fala mal de você e você fica chateado. Então aquilo ali roubou a tua paz. Porque o diabo ele é perito nisso, levantar situações para você ficar bravo, você ficar com raiva, e isso aí rouba a tua paz. Então a Bíblia diz que no que depende de você, tende paz com todos, e de repente você olha para aquela situação e diz, ó, Deus abençoe, não vou ficar com raiva não, vou guardar. Guardar o coração é isso, é não deixar que aquilo tire a tua paz, rouba a tua paz. Amém? Aleluia. Eu gosto de muitos exemplos que o reverendo Kenneth Hagin ele falava a respeito de quando ele começou a pregar essa palavra da fé. Pessoas criticavam, xingavam ele, ia para o rádio, ia para a televisão naquele tempo, né, e bombardeava. E muitas vezes as emissoras, as rádios, davam um momento para ele. Ó, Kenneth Hagin, reverendo Hagin, nós vamos lhe dar a oportunidade para você também falar, né, se defender. Sabe o que ele dizia, irmãos? Ele falava assim, eu já tenho quem me defenda. Eu não vou perder tempo de estar trazendo, né, me justificando, não. Quem me justifica é Deus. E ficava em paz. E ele tem um livro chamado Amor, o Caminho para a Vitória, que é tremendo. Ele conta, muitas vezes, ele ia pregar num lugar e tinha pessoas que tinha igrejas que pegavam as ofertas, não dava nem o dinheiro da gasolina dele. E a mulher dele, Lenneth, dizia, mas filho, e agora? Você não vai lá falar com ele não e dizer, não, fica em paz, vamos embora. Entrava muitas vezes num carro que a gasolina nem dava para chegar num lugar, mas no meio do caminho Deus provia. Mas ele dizia, eu vou guardar meu coração. E não vou deixar que essa situação roube a minha paz. O que ele plantou, ele vai colher e não sou eu que vou dar a paga para ele não. E saía em paz e Deus sempre supria. Isso que muitas vezes ele agia dessa forma e ia sair na igreja assim, da porta da igreja, alguém que nem estava sabendo do que estava acontecendo chegava e dava uma oferta a ele. Era o dinheiro da gasolina. Mas imagine se ele fosse brigar, se ele fosse lá, falar mal e tal. Diz que outras vezes o pessoal jogava ele num quartinho lá, não dava nada. Ele abria a geladeira, tinha uma salsicha e 2 fatias de pão, e ele passava 2, 3 dias lá, o pessoal nem bola para ele dava, e ele pregando a palavra, e confiando no Senhor. Por quê, irmãos? Porque quem sabe quem é Deus, quem sabe quem é o Pai, não deixa essa paz ser roubada. No que depende dele, ele anda em paz. Independente do que façam com você, devemos guardar o coração. A Bíblia diz, não retribuindo mal por mal. Quando eu retribuo mal por mal, estou entrando no jogo do diabo. Então, quando situações se levantam e eu deixo aquilo tomar forma em mim, eu estou entrando no jogo do diabo. Em vez de confiar na graça e no amor de Deus, porque bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Bondade e fidelidade e misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida. Amém? Então tem graça, bondade, fidelidade de Deus para nós todos os dias. Só precisamos confiar. Amém? Por isso que na Bíblia tem 365 vezes dizendo não temas. Nunca parei para contar não, mas tem lá. 365 vezes. Não temas, não temas, não temas. Por quê? Deus não quer que a gente viva com medo. Amém? Aleluia. Aleluia. O único momento que Jesus ele ficou perturbado, que ele teve realmente uma angústia, ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Sabe qual foi? Diga, na cruz. A caminho da cruz. Porque Jesus naquele momento, ele estava mostrando a natureza humana e estava também consciente de que aquele momento que ele iria passar seria o momento mais terrível para ele. O momento mais terrível não foi a cruz. Não foi o que ele ia pagar. Foi ele ser separado de Deus. Todas as passagens bíblicas você vai dizer, você vai ouvir ele dizendo, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Mas naquele momento de dor, de angústia, no qual ele suou, o suor dele foram gotas de sangue, em vez de dizer meu pai, ele disse meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Porque naquele momento, o próprio Deus o abandonou.
virou as costas para ele. Porque ali ele estava encarnando todos os nossos pecados, todo o nosso erro. Agora, por que Deus virou as costas para o Filho? Para nos abraçar. Jesus foi o nosso substituto. Quem era para ir lá, naquela cruz, quem era para estar lá éramos nós. Ele resolveu pagar o preço que a gente não podia. Deus o abandonou para não nos abandonar. Amém? Então Deus não te abandona. Ele diz na sua palavra, não te deixarei, não te abandonarei de maneira alguma. Hebreus 13, eu acho que diz assim, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Se Deus dissesse nunca te deixarei, já era bom, já estava bom demais. Mas ele disse, nunca, jamais te desampararei. Então isso é Deus dando ênfase, que ele sempre está conosco. Amém? Eis que estarei convosco todos os dias. Então Deus está conosco. Podemos viver em paz. Podemos viver seguro. Amém, irmãos? Por isso que a gente tem um bom hábito de saudar as pessoas, os irmãos com a paz. Não é isso? Graça e paz. Por quê? Não é um clichê, não é algo mecânico, é algo que a gente sabe que existe paz dentro de nós e nós liberamos essa paz. Amém? Nada demais dizer boa noite e tal, isso é maravilhoso também. Quando você deseja uma boa noite, você está desejando o bom para a pessoa. Mas, irmãos, olhar sabendo que algo está sendo liberado da sua vida, você diz graça e paz, irmãos. Graça e paz seja. Paulo diz, graça e paz sejam multiplicados em vossas vidas, pelo conhecimento de Jesus. Jesus diz, quando você chegar numa casa, sauda com a paz. Se essa casa for de paz, se tiver filhos da paz, a paz vai reinar. Se não tiver, volta para você. Por isso que não é pecado a gente dizer graça e paz, irmãos. Graça e paz. Você está liberando paz. Graça e shalom. Graça e plenitude. Graça e quietude, e confiança e prosperidade. Você está liberando shalom. Os judeus, eles sabem o poder que essa palavra shalom tem. Por isso que eles abrem a boca mesmo, ele diz com ênfase, shalom. Shalom Adonai, paz do Senhor, paz de Deus. Por isso nós dizemos graça e paz. Tenham paz, irmão. Semana de paz. Não uma semana de perturbação, uma semana de paz. Eu declaro, cada um de nós, teremos uma semana de paz. Amém. Nossos pastores vão chegar em paz. Aleluia. Nossos filhos vão para a escola e vão voltar em paz. Amém. Nada de mal vai acontecer com eles. Nós vamos sair para trabalhar e voltaremos em paz. Porque a ausência desse entendimento é perturbação. As pessoas, por não estar envolvido com essas verdades, elas estão tão perturbadas que estão com medo ao sair de casa. Muitos abrem a boca e chegam a dizer, a gente sai e nem sabe que vai voltar. Irmãos, nós que temos um Pai, nós temos a confiança que iremos e voltaremos em paz. Porque a Bíblia diz, em paz saireis, sereis guiados e voltareis em paz. Ele guarda a nossa saída e nossa entrada. Deus guarda o nosso sono, dormimos em paz. E quando você dorme em paz, a Bíblia diz que Deus trabalha enquanto nós dormimos. Amém? Então essa é a confiança que nós temos, que o Deus de paz habita dentro de nós. Amém? Então não tem como viver a vida de Deus se a gente não entender isso. E Romanos 5 e 1 para encerrar. Aleluia! Você está alegre nessa noite? Por ouvir essas verdades? Veja que coisa poderosa. Tem algum justificado aqui em Deus? Amém. Por isso que a gente fala que justificação é muito mais do que perdão. Amém? Justificação é algo muito poderoso, muito amplo. E ele diz que agora que você é justificado pela fé, nós não somos justificados por obras, amém? Mas quando eu sou justificado pela fé, agora eu tenho paz com Deus. Justificação é algo tão abrangente, mas é algo favorável, é uma sentença favorável. Quando um juiz chega para uma pessoa que está sendo acusado e ele chega e dá aquele veredito, você está inocentado aqui, você está inocente. Não, nenhuma dessas acusações aí, ela procede não. Eu te justifico. Amém? Então Deus fez isso para nós. Os nossos pecados, agora Ele nos perdoou e nos justificou. Amém? Então, não existe mais pecado em nossa conta, porque o pecado caiu na conta de Jesus. Por isso que nós podemos viver em paz. Uma das coisas que tira a paz também é esse sentimento de culpa.
coisas do passado, coisas que a pessoa fez, erros, a pessoa ainda está se martirizando ainda sobre aqueles erros, quando Deus nem se lembra. Se você errou, se você está consciente do erro, se você está arrependido, a Bíblia diz que Deus já jogou no mar do esquecimento. Então não tem como viver em paz quando eu estou me perturbando com o erro do passado. O passado passou, irmão. Amém? Você está em Cristo. Quem está em Cristo, coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Não esqueça o passado, viva o presente, viva na fé do Filho de Deus. Amém? A fé que nós temos a fé no Filho, no que Ele fez, na obra perfeita, nesse lugar que Ele nos colocou. E agora podemos, nos braços de Deus, descansar. Debaixo da sombra do Onipotente existe descanso. Amém? Então feche os olhos. Agradeça a Deus. Pede ao Espírito Santo para te ajudar. Diga, Espírito Santo, a Bíblia fala sobre almas perturbadas. Amém? Davi, ele passou por momentos de perturbação na alma dele. E ele falava com a alma dele. Lamentações também, tem uma passagem que diz, a minha alma está angustiada, perturbada. Mas hoje, na graça, nós temos alguém chamado Espírito Santo, que ele nos ajuda a gente sair desse lugar de perturbação e entrar nesse lugar de quietude e de paz. Porque paz é uma realidade, não é uma promessa. Amém? Paz é uma realidade para nós. Deus quer que a gente viva em paz.